Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas do interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje nosso convidado é mais uma vez o ilustre professor Silvio Luiz Maciel, que vem falar mais um pouquinho, já que o nosso programa da semana passada não pôde esgotar todas as questões, sobre a reforma do Código de Processo Penal em relação às prisões. Seja muito bem-vindo, professor Silvio. Obrigado, professor, pelo convite novamente. É um prazer retornar aqui para abordar mais assuntos desse tema que está causando polêmica não só no meio jurídico como na sociedade, o que é saudável, né? A sociedade discutindo o processo penal é algo que demonstra uma evolução satisfatória. Muito importante isso, a sociedade fazendo parte, a sua parte, no contexto geral. E vamos de cara já com prisão em flagrante. O que muda, professor Silvio? A prisão em flagrante sofreu uma mudança radical. Antes da reforma, a prisão em flagrante se mantinha enquanto tal, ou seja, o preso ficava, durante todo o processo, preso em flagrante, mesmo que não se demonstrasse a necessidade dele ficar preso. Ele era autuado em flagrante e muitas vezes o juiz simplesmente dava um despacho mais ou menos assim: flagrante formalmente em ordem. E aquilo era suficiente para o preso ficar mantido preso durante todo o processo, independentemente de haver ou não necessidade dele aguardar o julgamento preso. Agora mudou. Agora o Código de Processo Penal diz que a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva de forma fundamentada. Ou seja, ao receber a comunicação da prisão em flagrante, o juiz tem três opções. Ou ele converte essa prisão em flagrante numa prisão preventiva, fundamentadamente, demonstrando a necessidade da prisão preventiva, ou ele relaxa essa prisão se ele verificar que houve alguma ilegalidade na prisão, ou então ele concede liberdade provisória. A liberdade provisória ele concederá quando a prisão não é ilegal, mas também não há necessidade da pessoa permanecer preso durante o processo. Então são essas as três opções do juiz. Primeira opção, converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. E aí ele continua preso. Continua preso. E aí o juiz demonstra qual é a necessidade dele permanecer preso durante o processo. Segunda opção, relaxar a prisão. O juiz relaxará a prisão quando ele verificar alguma ilegalidade. Por exemplo, não havia situação de flagrante e o delegado prendeu mesmo assim o flagrante. E a terceira opção é conceder a liberdade provisória. A liberdade provisória será concedida se o juiz verificar que a prisão em flagrante foi uma prisão legal, mas que não há necessidade do preso continuar preso. Ele tem aquelas condições de primariedade, bons antecedentes, não há os requisitos da prisão preventiva, não há necessidade do réu permanecer preso para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, aqueles requisitos que nós vimos no programa anterior. Então, são essas as três opções do juiz. Portanto, agora o juiz não pode simplesmente receber o flagrante, chancelar e o preso ficar ali aguardando o julgamento preso. Ou o juiz demonstra a necessidade da pessoa permanecer presa, ou então ele concede liberdade provisória. Concede o direito da pessoa responder às acusações em liberdade. O que eu sou amplamente favorável, até porque as prisões hoje em dia não reeducam ninguém do ponto de vista positivo, né? Muitas vezes, na verdade, ela educa para que se torne efetivamente um meliante. Né? Assim, a função ressocializadora da pena está apenas no caráter retórico da norma, né? Na prática, as nossas prisões são verdadeiras escolas do crime, isso já virou até clichê e não ressocializa ninguém. A questão é não manter a pessoa presa enquanto ela ainda não foi julgada, sem que haja necessidade dela permanecer presa. E para isso também tem um outro instituto que está sendo bastante utilizado nessa reforma do Código de Processo Penal, que é a prisão domiciliar.
Prisão domiciliar. A prisão domiciliar, ela tem por finalidade cumprir as mesmas finalidades da prisão carcerária sem que o réu, o acusado, vá para o sistema penitenciário. Hoje nós temos uma superpopulação carcerária de presos provisórios. Dos 500 mil presos que nós temos hoje, aproximadamente 200 mil ou 300 mil, salvo engano, estão ainda aguardando julgamento. Não foram julgados. E alguns estão aguardando julgamento há 2, a 3, a 4 anos, há 5 anos, por deficiência do próprio Estado, né? Por deficiência estrutural do próprio Estado em, às vezes, transportar o preso para uma audiência. É muito comum o processo se arrastar por anos porque não há veículo para levar o preso até a audiência, quando é de um Estado para outro. Ou pelo excesso de serviço que o judiciário tem, que é um excesso justificável, não é? Não estou dizendo que os juízes não têm razão em reclamar do excesso de serviço, mas, enfim, o sistema de justiça criminal não tem nada a ver com isso. Os processos têm que ser julgados em prazos razoáveis, é o que diz a Constituição, não é? Então, caberia ao Estado criar mais cargos de juízes, estruturar melhor o judiciário, dar efetividade aos juizados especiais criminais, para que aquelas infrações pequenas sejam resolvidas em horas e os juízes possam se preocupar realmente com crimes de maior gravidade, não é? Então, nós temos hoje, professor, uma superpopulação carcerária de presos provisórios que estão aguardando julgamento. Até me perguntam, essa reforma não veio com essa finalidade também? Veio. E não há problema nenhum nisso, em vir. Porque diminuir a população carcerária de presos provisórios é algo que a Constituição impõe, não é? Então, às vezes, a pessoa diz, não, o objetivo dessa reforma é esvaziar o sistema carcerário. Não é esvaziar o sistema carcerário. Os condenados continuarão presos, né? Nós precisamos sempre separar aquele preso que está ainda respondendo ao processo daquele preso que já foi efetivamente condenado e está cumprindo pena. Nós temos hoje no sistema carcerário 2 tipos de preso. Aquele que está aguardando o julgamento e aquele que já está condenado. Aquele que já está condenado, a reforma processual não tem nada a ver com ele. Absolutamente nada. E a reforma veio muito de encontro ao que o senhor enfatizou muito bem, aquele que está preso sem a necessidade de ter que ficar preso. Porque muitas das prisões preventivas hoje são decretadas sem que se demonstre a real necessidade do réu ficar preso durante o processo. Daí surgiu o Instituto da Prisão Domiciliar. A prisão domiciliar, no Código de Processo Penal atual, permite até consultar o texto da lei aqui, ela será cabível ao maior de 80 anos, ao preso extremamente debilitado por motivo de doença grave, a pessoa que tem criança menor de 6 anos ou deficiente sob seus cuidados, e a gestante a partir do 7º mês, se tiver em gravidez de alto risco. Aliás, a gestante a partir do 7º mês de gravidez, ou se for uma gravidez de alto risco. Essas pessoas, o acusado maior de 80 anos, o acusado extremamente debilitado por motivo de doença grave, o acusado que tem sob seus cuidados uma criança menor de 6 anos ou uma pessoa portadora de necessidades especiais, a mulher presa que é gestante a partir do 7º mês ou que é uma gestante de alto risco. Essas pessoas poderão ficar presas provisoriamente em prisão domiciliar. Então o juiz decreta a prisão preventiva, mas em vez de mandá-las para prisão, o juiz converte essa prisão preventiva em prisão domiciliar. E elas ficam presas na própria residência, não é? Até porque muitos presídios nossos não têm estrutura nenhuma, por exemplo, para tratar do preso extremamente debilitado, ou para tratar de uma gestante que tem uma gravidez de alto risco, ou para cuidar de um preso que já tem mais de 80 anos e que muitas vezes requer alguns cuidados especiais. Então a prisão domiciliar não é para qualquer preso,
É isso que deve ficar bem claro. A prisão domiciliar só poderá substituir a prisão preventiva se o preso provisório estiver em uma dessas condições que eu acabei de relacionar. Então é outra coisa, é outra informação errada que se está passando. Não, agora todos vão para a prisão domiciliar. Não. Prisão domiciliar é em casos muito raros. Quantos presos maiores de 30 anos nós temos no sistema? Pouquíssimos, não é? Presas gestantes nós temos bastante, não é? Mas é só para gestante a partir do 7º mês ou com gravidez de alto risco. Agora, a prisão domiciliar vai valer para qualquer tipo de crime ao qual ela está recolhida? Sim, para qualquer tipo de crime, porque ela vai substituir a prisão preventiva. O juiz, na verdade, verifica que é hipótese de prisão preventiva, mas em vez de manter essa pessoa no sistema prisional, converte essa prisão preventiva ou substitui, melhor dizendo, essa prisão preventiva por uma prisão domiciliar. Mas repito, desde que a pessoa esteja numa dessas condições que eu acabei de relacionar. Portanto, a prisão domiciliar não é cabível para qualquer preso. São só para esses presos em situações excepcionalíssimas, peculiares. Muito bem. O assunto está muito palpitante, mas temos que fazer um breve intervalo, mas já retornamos. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos retornando com o programa Nosso Direito. Quer participar com a gente? Mande um e-mail, direito@uniara.com.br ou pelos telefones 16 3301 7173, 3301 7129. Professor Silvio, essa situação palpitante, essa mudança deu ensejo a uma nova literatura. O senhor está juntamente com o professor Luiz Flávio Gomes, o Ivan Lins Marques, lançando um novo livro. Exato. Nós escrevemos esse livro que comenta todos os artigos que foram alterados por essa reforma. Nós comentamos artigo por artigo. O Luiz Flávio, inclusive, ele é um dos juristas que fizeram parte da comissão de juristas que escreveu a reforma. Portanto, o Luiz Flávio ele é um dos autores da reforma do Código de Processo Penal. Essas reformas se originaram de uma comissão de juristas presidida pela professora Ada Pellegrini Grinover, da USP, que ficou conhecida como Comissão Pellegrini. Ela presidiu a comissão e, além dela, outros professores estiveram presentes, como o professor Luiz Flávio, Antônio Magalhães Gomes Filho, entre outros juristas. E, então ele é um dos autores da lei também que originou a reforma do Código de Processo Penal. Quer dizer, embora promulgada pelo Legislativo, é uma lei que tem a sua origem num grupo de juristas, quer dizer, sim. Não saiu da cabeça de algum deputado um projeto de lei. Não, essa lei é um projeto, essa lei ela é originária de um projeto 4.208 de 2001. Portanto, ela estava sendo discutida, em tese discutida, ou pelo menos proposta lá no Congresso para apreciação há 11 anos já. Há 10 anos, né? Há 10 anos. O que não é, claro, não se pode demorar tanto, mas também não se pode fazer lei sob o calor de um acontecimento, que é muito comum no Brasil, né? Acontece um fato que a mídia resolve dar repercussão, no dia seguinte já há uma proposta de alteração do Código Penal. Como se a alteração do Código Penal no passe de mágica fosse diminuir criminalidade, né? Eu estou me referindo, um exemplo mais recente foi aquele episódio triste no Rio de Janeiro, não é?
onde o atirador entrou na escola e vitimou aquelas crianças, e já se propõe aumentar a pena por porte ilegal de arma de fogo, como se aí isso já fosse... veio a história de desarmamento, né? Quando houve o Estatuto de Desarmamento, eu fiz várias palestras pela região aqui, e inclusive eu participei uma com um juiz federal aqui da região, depois participei de uma outra com 4 professores, e eu, entre aspas, apanhei muito nos debates, porque eu me opunha ao armamento da população civil, não é? Não tem cabimento a população andar, todo mundo andar armado na rua, porque nós não vivemos num faroeste. Você ter uma arma dentro da sua casa para proteger a sua família é uma coisa. Agora, você andar armado na rua, isso aí só dá uma sensação falsa de segurança, que você nunca vai conseguir utilizar ela durante um assalto. E todos diziam que era necessário o armamento, né? Porque se a população tivesse o direito de se armar, mudariam as coisas. Eu pergunto, se mudou alguma coisa, né? O armamento, a ideia da população andar armada foi aprovada, e me pergunto se de lá para cá alguma coisa mudou, não é? Não mudou nada. O que continua acontecendo é que a arma na mão de civil só serve para 3 coisas: ou para morte no trânsito, ou para disparo acidental, ou para que ela volte na mão de algum, que ela vá para a mão de algum criminoso. A arma na mão de civil não tem nenhuma outra finalidade. E ela, para utilizar a morte do trânsito, ela é... Nenhuma outra finalidade. Voltando ao nosso assunto, essa alteração do Código de Processo Penal mudou alguma coisa quanto à decretação da prisão por conta do juiz? Quer dizer, ele pode decretar, um juiz pode decretar a prisão sem o pedido de um delegado ou sem o pedido do promotor? Não pode mais, professor. Até antes da reforma, o juiz podia decretar a prisão preventiva sem que houvesse pedido do promotor, sem que houvesse pedido do delegado. Ou seja, o juiz podia decretar a prisão de ofício, como nós dizemos, não é? Termo técnico. O juiz, verificando o inquérito, verificando o processo, decretava a prisão preventiva do réu sem que houvesse pedido do Ministério Público, sem que houvesse pedido do delegado. Agora o juiz não pode mais durante as investigações. Durante as investigações, o juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício. Durante as investigações, o juiz só pode decretar prisão preventiva se houver representação do delegado ou se houver um pedido do promotor. A ideia é a seguinte: a ideia é manter o juiz na sua imparcialidade. Porque se o juiz, sem pedido de ninguém, decreta a prisão de alguém, ele já está fazendo uma antecipação de juízo de valor, o que compromete a imparcialidade dele. Então a ideia é essa. A ideia é de que quem deve pedir a prisão do investigado é a autoridade policial ou o membro do Ministério Público. Portanto, acabou a possibilidade do juiz, durante as investigações, decretar prisão preventiva sem pedido. Uma outra situação. O preso, nós falamos bastante, eu disse no primeiro bloco, bastante sobre o preso provisório, falamos da prisão domiciliar. Esse preso provisório que está em cárcere, lá na unidade prisional, no sistema penitenciário brasileiro, ele pode estar preso junto com alguém que já está com pena, que já está cumprindo pena, já condenado? Essa, na minha opinião, foi uma das alterações mais importantes que aconteceram. O artigo 300 do Código de Processo Penal, antes da reforma, dizia que o preso provisório, aquele que está aguardando julgamento, deveria ficar separado do preso condenado definitivo, vírgula, sempre que é possível. E esse sempre que é possível nunca era possível. Ou seja, era uma norma meramente exortativa. Agora, o Código de Processo Penal diz que o preso provisório deverá ficar separado dos condenados definitivos. A ideia é evitar que aquela pessoa que ainda não foi julgada, que pode ser condenada ou não, fique mesclada com condenados definitivos. Ou seja, a ideia é evitar que alguém que ainda está aguardando o julgamento seja jogado no estúpido e caótico sistema prisional brasileiro. Nós sabemos, quem conhece o sistema prisional na prática, e eu conheço muito bem o sistema prisional na prática, quem conhece sabe que os presos novos no sistema prisional
são vítimas das maiores barbáries possíveis, não é? Impostas pela lei do mais forte. Leia-se, lei dos presos mais fortes. Eles são submetidos à violência sexual, eles são submetidos, as suas vidas são utilizadas durante rebeliões, são trocadas por negociações, eles são coagidos a confessar, assumir crimes que não cometeram. Às vezes uma pessoa está presa por um furto e de repente um preso mais velho chega lá e fala, olha, essa droga é sua, você vai assumir esse crime de tráfico. Então a pessoa que está lá por um furto, às vezes, de um objeto de pequeno valor, acaba tendo que assumir um crime de tráfico. Ou então sai uma briga no presídio, é muito comum isso. Um preso mata o outro dentro da cela, entrega a arma para o preso mais fraco e fala, foi você que matou ele. Eu já tive um cliente com esse Sim, problema. isso é normal, as pessoas droga. precisam saber disso, né? Porque aquela ideia de vamos prender, vamos colocar todo mundo na cadeia, isso não é solução para a segurança pública. Isso é discurso fácil, não é? De pseudos democratas. Então, suas vidas são trocadas em rebeliões. Quantas vezes nós vemos cenas de rebelião, um preso com a faca no pescoço do outro, não é? Aqui, recentemente, nós tivemos um caso de um preso que estava aqui na cidade próxima, preso por pensão alimentícia de acho que R$500, houve uma rebelião e colocaram fogo no preso. Então a ideia é, enquanto não foi definitivamente condenado, fique separado dos demais. E quem acha que isso está errado é só se colocar na situação da pessoa, né? Não tem se fosse dúvida. eu, gostaria de ficar separado, porque eu digo, né? Muitas vezes nós raciocinamos sobre o sistema prisional de uma forma bem firme porque nós nos sentimos alheios a ele. Eu nunca vou ser preso. O sistema prisional é para os selecionados, né? Aqueles selecionados pelo sistema prisional. Mas é só se colocar no lugar. Se eu amanhã for preso por um crime de sonegação, de homicídio culposo no trânsito, será que eu gostaria de ficar num presídio junto com os demais? A partir do momento que você se coloca na figura do preso, o seu pensamento muda completamente. Já muda completamente. Isso é um bom exercício para se analisar as coisas com um pouco mais de imparcialidade e um pouco menos de emotividade. É uma pena. Estamos chegando, embora seja o nosso segundo programa, mas estamos chegando ao final, é um assunto extremamente palpitante. Professor Silva, suas considerações finais. Eu vou aproveitar as considerações finais para dizer que a reforma trouxe uma novidade muito importante. Hoje nós temos milhões de mandados de prisão a cumprir no Brasil, sem cumprimento, porque as pessoas não são encontradas para ser presas. Elas cometem o crime no Estado e fogem para outro Estado. A lei agora prevê que haverá no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, um cadastro único. Então, todo mandado de prisão em qualquer Estado será cadastrado no Conselho Nacional de Justiça. Então, se o juiz da Paraíba decretou a prisão de alguém, e esse preso foge para São Paulo ou vice-versa, o juiz de São Paulo decreta a prisão de alguém que foge para o estado da Paraíba, os juízes terão imediatamente como uma simples consulta ao computador verificar que aquela pessoa está presa. Não só o juiz, mas como qualquer autoridade que tenha acesso a esse sistema. Isso é muito importante. O problema é onde nós vamos colocar 2 milhões de presos, não é? Porque até essa discussão precisa ser colocada. Porque se fala, né, a polícia... Outro dia eu vi a Veja dizendo... Só 0,5% dos criminosos vão efetivamente presos. Só 0,5% e o sistema prisional já é assim, não precisa muito. Imagina se 10% das pessoas fossem presas, né? Então nós ficamos discutindo muitas vezes coisas que nós não estamos preparados, né? Seria muito bom que todos fossem presos. O problema é onde colocá-los. Assim como a Copa do Mundo está com problema de estádio, não é? Nós teríamos problema de falta de presídios. Então, é só 0,5% que é preso e não tem vaga no sistema prisional. Imagina se fosse só 5% preso, que nós precisaríamos de uma capacidade 10 vezes acima da que nós temos hoje. Então, a discussão é muito mais profunda do que se coloca muitas vezes. Muito obrigado, professor Silva, é sempre um grande prazer tê-lo aqui. Nosso programa chegou ao final, mas nos vemos a semana que vem.